Sabe, às vezes as lições mais profundas vêm dos lugares mais estranhos. E se eu dissesse que um super vilão dos quadrinhos, um gorila telepata, na verdade pode nos ensinar uma coisa ou duas sobre uma das emoções mais humanas e destrutivas que existem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas raízes do ódio. E o nosso guia, acredite se quiser, é justamente ele. Então, como a gente vai fazer isso? Simples. Nosso papo aqui vai ter duas partes. Primeiro, a gente precisa conhecer a figura, né? Entender a origem de um dos vilões mais brilhantes dos quadrinhos. E aí, com a história dele em mãos, a gente vai usar o que move esse personagem, esse ódio implacável, para tentar entender de onde vem essa emoção tão forte no nosso mundo. Bora lá, então. Primeira parte. Um vilão chamado Grodd. Porque para a gente entender o ódio, a gente tem que primeiro entender quem odeia, certo? Então, vamos direto para a origem dele. Imagina só a cena. Estamos nas selvas da África, lá no século XIX. De repente, uma coisa rasga o céu, um meteoro radioativo que cai bem no meio da selva. E essa queda vai mudar para sempre o destino de um grupo de gorilas que estava ali, no lugar errado, ou talvez no lugar certo. E o efeito dessa radiação, nossa, é transformador. Aqueles primatas, de uma hora para outra, evoluem. Eles ganham uma superinteligência e até poderes telepáticos. A partir daí, eles se organizam e criam uma sociedade secreta e super avançada, a tal da Cidade Gorila. Mas, como em toda história, é de dentro dessa aparente utopia que vai surgir o maior tirano de todos, o Grodd. E olha, é importante deixar uma coisa clara. O Grodd não é só um bicho selvagem, não. Longe disso. Ele é um estrategista genial, com uma força absurda. A mente dele é considerada uma das mais brilhantes de todo o universo da DC. E os poderes telepáticos são tão fortes que ele consegue, projetar a consciência dele para fora do corpo e até transformar os próprios pensamentos em ataques físicos, em pura força bruta. É outro nível de poder. E é aqui que a gente chega no ponto central. Toda essa inteligência, todo esse poder, tudo isso é movido por uma única emoção, um desprezo total, um ódio profundo pela humanidade. A grande pergunta é, de onde vem um ódio tão, mas tão poderoso assim? Para a gente entender o Grodd, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é o ódio. A história do Grodd, claro, é ficção, mas ela serve como um estudo de caso perfeito pra gente. E para aprofundar nisso, a gente vai usar uma análise bem interessante, vinda de um devocional cristão que define o ódio da seguinte forma: uma aversão intensa motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. Olha que interessante, essa definição já nos dá um mapa. Ela aponta três caminhos, três raízes que levam ao ódio, e é exatamente por esses caminhos que a gente vai seguir agora. Então, vamos lá, para a segunda parte do nosso papo, a gente vai fazer uma verdadeira anatomia do ódio, olhando para essas três raízes. A ideia aqui é que se a gente quebrar essa emoção em partes, talvez a gente consiga entender melhor como ela funciona. Então, quais são essas três raízes que a análise aponta? São elas: o medo, principalmente do desconhecido, a raiva, aquela que corrói por dentro, e o sentimento de injustiça. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, uma por uma. Vamos começar com a primeira raiz, o medo. E aqui tem uma ideia bem forte. Muitas vezes, o ódio nada mais é do que o medo usando uma máscara. Pensa bem, a gente teme o que não entende, e com muita frequência, a gente acaba odiando aquilo que a gente teme. E essa análise, que se baseia muito no livro de Salmos, já propõe um antídoto direto para esse medo que vira ódio. E o antídoto é a confiança. Tem uma citação que diz exatamente assim: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Ou seja, é uma escolha, uma decisão consciente. É que o medo, ele aprisiona a gente, né? Faz a gente odiar o agora por causa de um futuro que a gente não conhece e não controla. Já a confiança, por outro lado, é apresentada como essa força que liberta. É como se fosse a chave que abre a jaula do medo, impedindo que ele cresça e se transforme em ódio. Ok, vamos para a segunda raiz, a raiva. E aqui, a análise faz uma separação que é, olha, fundamental. Existe uma diferença gigante entre aquela indignação que leva a gente a construir algo e a raiva que só serve para destruir. Tem uma citação do livro de Tiago, na Bíblia, que alerta para isso. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que isso quer dizer, no fundo? Que aquela raiva que só busca vingança, que quer resolver tudo na marra, raramente, para não dizer nunca, resulta em justiça de verdade.
Então, a gente tem aqui dois caminhos bem diferentes. De um lado, tem a tal da indignação construtiva. O exemplo usado é o de Neemias, que pegou a dor que sentiu e usou essa energia para reconstruir os muros de Jerusalém. Do outro lado, tem a raiva cega, a raiva destrutiva, que só quer quebrar tudo, impor a própria vontade e, no fim, só causa mais destruição. Isso nos leva à terceira e última raiz do ódio, a injustiça. Sabe aquele sentimento profundo, aquela dor de ter sido ferido, traído, passado para trás? Tem um trecho do Salmo 55 que pega exatamente esse ponto, a dor da traição. A ideia é a seguinte: se o inimigo te insulta, ok, a gente até aguenta. Mas a ferida que vem de alguém próximo, essa é diferente. É essa que planta a sementinha da mágoa, do ressentimento. E essa progressão é muito perigosa, é uma ladeira. Começa com uma palavra que machuca, isso vira uma discussão que se transforma em ressentimento. E um ressentimento que fica ali, guardado, sem ser resolvido, bom, ele é o solo perfeito para o ódio crescer. A solução que a análise aponta é um ato de se libertar, a escolha de não ficar carregando esse peso, essa ofensa. Beleza! Então agora que a gente dissecou as raízes do ódio, vamos para a terceira parte, da escuridão para a luz. A análise não aponta só o problema, ela também oferece um caminho para seguir, uma forma de quebrar esse ciclo de medo, raiva e injustiça. E tem uma passagem do livro de 1 João que é direto ao ponto. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. A mensagem aqui não podia ser mais clara. Luz e ódio não convivem no mesmo lugar. É um ou outro. A presença de um simplesmente anula a do outro. Essa jornada para sair da escuridão, então, pode ser resumida em 3 atitudes, 3 ações bem decisivas. A primeira, escolher perdoar as injustiças que a gente sofreu. A segunda, se recusar a ser controlado pelo medo. E a terceira, confiar que a justiça final não está nas nossas mãos, que não somos nós que damos a palavra final. E a gente termina com uma provocação, um desafio para reflexão pessoal. A análise toda nos convida a olhar para dentro, sabe? A ir além do sentimento e se perguntar de onde vem de verdade o medo, a raiva ou a sensação de injustiça que a gente sente. É bem curioso, né? Uma jornada que começa com o Gorrina dos quadrinhos e termina num exame de consciência bem profundo. Valeu por acompanhar a gente nessa.